Olá, que bom ter você aqui comigo. E hoje a gente vai dar sequência na nossa maratona, né? Nessa nossa imersão no Evangelho segundo Marcos, né? E hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 10. Mas o que eu queria aqui pontuar para vocês? O capítulo 10, meus amados, é um capítulo muito além dele ser um pouco mais longo do que os outros, ele tem muita informação. Então a gente achou por bem tratar esse capítulo em duas partes. Então a primeira parte a gente vai abordar do verso 1 até o verso 31 e na próxima semana a gente vai pegar do verso 32 até o verso 52, tá bom? Então nós vamos separar esse capítulo em duas partes, porque ele é muito rico e a gente não está com pressa, a gente não tem intenção aqui de querer fazer as coisas a toque de caixa. Então a gente vai fazer a primeira parte hoje, semana que vem a gente continua com a segunda parte. Então vamos lá. Eu diria que o capítulo 10 é um capítulo de paradoxos, né? Jesus aqui ele ensina através dos paradoxos. E o que são paradoxos? São ideias que aparentemente apresentam visões contrárias, né? Vou dar alguns exemplos aqui de como Jesus lida muito com questão de paradoxos, né? Ele diz assim, ó, os últimos serão os primeiros, felizes os que choram, maior é o que serve. Então, essas frases, elas são o quê? Paradoxos, né? Então, esse é um ponto interessante, introdutório nesse capítulo, que Jesus ele vai apresentar alguns paradoxos aqui que vocês vão perceber comigo na nossa caminhada. E um segundo ponto interessante é que a gente não vai conseguir esgotar, né, os temas. Por exemplo, logo de cara, aqui Jesus já fala sobre a questão do divórcio, né? Jesus é interpelado pelos fariseus acerca do divórcio. E a nossa intenção não é esgotar o tema, não é emitir opiniões, mas simplesmente expor o que as escrituras estão falando aqui. Mas é importante a gente ter uma visão, por exemplo, dos evangelhos, né, que são chamados evangelhos sinóticos, né? O que a gente precisa pôr atenção é que os evangelhos, eles jamais eles vão se contradizer, mas eles vão se completar. Às vezes um evangelho se completa no outro. Um evangelho ele é um pouco mais sucinto em algum assunto e o outro ele vem e traz uma ideia, né? Ou ele vai completar aquilo que o outro foi mais objetivo. Vou dar um exemplo para vocês aqui em Marcos, por exemplo. A narrativa de Marcos acerca da tentação de Jesus, ela é muito objetiva, ela não tem é, detalhes, né? Mas aí você vê Mateus, ele já traz mais detalhes. Ah, outro exemplo, o batismo de Jesus. Mateus e Marcos, eles vão dizer que Jesus foi batizado, mas você vai ver que Lucas, quando narra o batismo, ele acrescenta um detalhe, ele diz que Jesus estava orando, assim como no momento lá da transfiguração, Mateus e Marcos vão dizer que Jesus foi transfigurado, mas Lucas ele vai dizer que Jesus estava orando, né? Então, os evangelhos eles vão se se completar. Acho que é importante a gente colocar isso, né?
E um outro ponto introdutório é que, prestando atenção nesse capítulo, e justamente no ponto que nós vamos tocar hoje, alguns estudiosos vão afirmar que desses versos 1 até o 31 se estabelece um código doméstico, ou valores da família, pois ele vai iniciando, né, ele se inicia falando a forma de tratar o cônjuge, depois ele fala sobre as crianças, e depois ele fala sobre a abrangência da família no reino de Deus para aqueles que colocam o Evangelho e a pessoa de Cristo em primeiro lugar. Então, uma vez colocados esses pontos introdutórios, vamos aqui partir para o texto em si. Né? A primeira coisa que acontece aqui é Jesus ele sai de onde ele estava, vai para Judéia. Ele já está indo em direção a Jerusalém e daqui para frente nós vamos lidar com os últimos 10 dias de Jesus antes da crucificação, né? Então, aqui nós já temos o primeiro paradoxo, né? Que seria assim, ó, de dois, né? Ou dois que se tornam um, né? A ênfase aqui nessa questão do divórcio, acerca desse tema tão controverso sobre o divórcio, está relacionada com o ensino de Jesus sobre isso. Por quê? Você vê que os inimigos de plantão, né, os fariseus, eles fazem aqui uma pergunta muito desonesta e muito maliciosa. Eles não estavam, meus amados, eles não estavam interessados no assunto. Eles já tinham as suas opiniões muito bem definidas acerca disso. E a gente vai ver, inclusive, até na prática desse assunto, uma certa expressão dessas opiniões controversas dos próprios fariseus sobre essa questão do divórcio, do repúdio, né? Então, o que eles queriam, na verdade, é armar uma cilada para pegar Jesus. Eles queriam encontrar nos lábios de Jesus algo que o comprometesse. E você vê que eles tentaram encurralar Jesus de um jeito que eles pensaram muito bem na pergunta que eles iam fazer, no momento que eles iam fazer a pergunta e no lugar que eles iam fazer essa pergunta. Por quê? Porque eles tinham algumas intenções assim muito claras. A primeira intenção deles era colocar Jesus contra Herodes, porque essa região ali da Judéia era governada por quem? Por Herodes, aquele que foi confrontado por João Batista por causa do seu pecado, por causa do seu adultério. Então eles queriam experimentar Jesus, porque se Jesus desse a resposta que eles esperavam, eles tinham a esperança de que Herodes fizesse com Jesus a mesma coisa que fez com João Batista. Então, eles tinham a intenção de colocar Jesus contra Herodes, fazendo essa pergunta justamente naquele lugar. Eles tinham a intenção de colocar Jesus contra Moisés, porque eles usam, ali entra a questão da lei, né, daquilo que Moisés fala lá em Deuteronômio 24 sobre esse assunto. E eles também queriam colocar Jesus contra o povo, mas Jesus, irmãos, numa primeira vista parece que ele ficou encurralado, né? Mas ele vira a mesa e ele responde a pergunta deles com uma outra pergunta, né? Eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Olha a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Ele deixou ah, a resposta dele para os próprios fariseus responderem, né? E aí os fariseus voltam lá para aquela passagem de Deuteronômio 24 e dizem que Moisés permitiu
da carta de divórcio. Ou seja, os fariseus pegam essa questão do divórcio a partir da instituição da lei em Moisés, né? Ou seja, eles estão com o foco deles numa concessão depois da queda. Mas o tremendo e o maravilhoso disso, irmãos, é que quando Jesus ele toma a palavra de volta, ele vai para um lugar mais profundo, porque Jesus ele volta ao início de tudo, antes da queda, quando ainda não havia pecado, aonde foi instituído o casamento, lá em Gênesis capítulo 1, 27, 28 e capítulo 2, 24, né? Ou seja, naquele momento onde Deus estabelece, institui o casamento e os princípios de Deus para o casamento, né? Quando ele diz, é, primeiro ele fala no verso 4, né? Ó, por causa. No 5, desculpa. Por causa da dureza do vosso coração, ele deixou escrito esse mandamento, que é a permissão da carta do divórcio. Aí Jesus diz: porém, no verso 6, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem seu pai e mãe, unirá-se a sua mulher e com sua mulher, e serão os dois uma só carne, de modo que já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Ou seja, Jesus volta ao início antes da queda e ele deixa claro que aquele princípio, aquilo que constitui o casamento, aquilo que Deus instituiu para o casamento, não mudou. Aquilo continua sendo o padrão de Deus para o casamento. E fica claro então que aquela concessão em Deuteronômio 24 era apenas uma permissão por causa de uma coisa chamada dureza de coração, né? Então, o legal é a gente ver que Jesus volta lá no início, antes do pecado, antes da queda, e diz: o padrão continua sendo esse. Mas na verdade, os fariseus, eles não estavam interessados nessas respostas, como eu já falei. Eles também tinham uma outra motivação. Eles estavam tentando se aproveitar dessa permissão, né, e buscar uma brecha na lei a fim de não honrarem os seus pactos e estimularem também a muitos não honrarem os seus pactos, né? Então é um assunto muito delicado, né? Mas vamos aqui seguir. A pergunta que fica é a seguinte: se Deus não instituiu o divórcio, e muito menos ele estabeleceu lá na criação mandamentos para isso, por que que Moisés então teve que estabelecer normas para o divórcio? Qual a motivação de Deus em dar através de Moisés essas, essa concessão, né? Qual é a intenção de Deus para isso? Então, agora nós vamos ver qual é a posição de Jesus sobre essa questão do divórcio. Primeiro, o divórcio não era uma instituição divina, como a gente viu aqui, né? Por isso que a palavra para o divórcio aqui não é um mandamento, mas é uma permissão. Diz que Moisés ele permitiu, ele não ordenou. Por quê? Porque o divórcio ele é uma consequência do pecado. É uma medida de misericórdia de Deus lá atrás por causa da dureza de coração dos homens, né? Então, ele não era um mandamento, mas era uma concessão por causa de uma única razão, por causa da dureza de coração. Então, para a gente entender que Deus jamais vai duelar com o caráter dele, com a essência dele, né? A intenção dele nunca foi e nunca vai ser incentivar
o divórcio. Mas é importante a gente entender agora, vamos lá ver o contexto. O que que acontecia naquela época? Qual era o problema que tinha naquela época? E por que que também a gente vai ver essa, essa, essa concessão, essa medida? Na verdade, é, tem a ver com uma proteção, porque naquela época esse divórcio ele fazia muitas vítimas, né? Jesus aqui, ele na verdade ele está protegendo as mulheres. Por quê? Porque na cultura judaica as mulheres elas não tinham assim, elas não eram contadas. Elas não, por exemplo, quando a gente vê a saída do Egito, diz que a quantidade de pessoa que saiu do Egito era mais de 2 milhões de pessoas. Mas você vai ver que a conta era de 600 mil homens, porque as mulheres e crianças não eram contadas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as crianças, você vai entender. Mulheres e crianças não eram contadas. Então, as mulheres elas não tinham nem de longe direitos como os dos homens. Então, por exemplo, se um homem abusasse de uma mulher, né, ou tomasse ela como esposa, mas por qualquer razão ele decidisse mandá-la embora, essa mulher ela ficaria desamparada. Porque se ela. Aí entra a concessão de Deuteronômio 24. Porque se ela não tivesse essa carta de divórcio, ela não poderia se casar novamente e também nem poderia voltar para a casa dos pais. Então ela ficaria desamparada. Então, esse alerta de Moisés é justamente para que aquele marido pensasse bem nisso. E uma outra coisa, que se ele também desse essa carta de divórcio, ele não poderia tê-la de volta. Jamais, de hipótese alguma. Ela estava, assim, proibida de voltar para o seu marido. Então, o que que acontece? E a gente vai ver também quando Jesus fala desse ponto nos evangelhos, né? Lucas, aqui em Marcos, em Mateus também, que o fato é que nem a dureza do coração do homem e nem a misericórdia de Deus sofreram mudanças. Por isso, a gente vê aqui o cuidado de Deus naquele contexto em proteger as mulheres. Por isso foi dada essa concessão acerca do divórcio, mas isso nunca teve no coração de Deus. Ah, o repúdio nunca foi uma coisa que agradou o coração de Deus, mas o fato é que a dureza de coração faz com que as pessoas cometam isso. E o que fazer diante de uma situação dessa, né? Agora, uma coisa também há de ser pontuada, é que o divórcio é uma concessão, né? Mas não é compulsório, ou seja, nós temos que crer que sempre vai haver a possibilidade da restauração através do perdão, né? Então, jamais essa permissão do divórcio ela é uma obrigatoriedade, né? Nos casos em que ah, se, se cabe, né, essa questão do divórcio. Então a gente aqui eu quero fechar esse tema voltando com vocês lá ao início, né? Que aquilo que Deus uniu, né? O homem ele não deve separar, né? Não foi assim desde o início, né? Mas a gente vê que o pecado ele estragou tudo. Mas nós temos que crer que Deus ele tem um caminho sobremodo excelente, que está baseado no quê? No amor. Amém? Agora vamos passar para o segundo ponto aqui, que é o segundo paradoxo, né? Que está a partir do verso 13, né? Quando Jesus abençoa as crianças. Ou seja, aqui os adultos devem ser como crianças. E esse tema aqui ele é muito interessante,
porque as crianças também não desfrutavam de nenhum privilégio social naquela época, embora até fossem amadas. Mas um exemplo, uma prova disso é que a alta taxa de mortalidade infantil, ela vai revelar, irmãos, um certo descaso com as crianças. Aí você vai ver estudiosos até afirmando que nas áreas de mais pobreza, a metade das crianças morria antes de chegar aos 12 anos. Afirma-se até que entre os gentios mais pobres havia uma prática de se livrar das crianças caso não se pudesse cuidar delas. E a gente vê aqui os discípulos olhando para o avanço do reino sem considerar as crianças. Por quê? Porque isso demandaria cuidados para com as crianças. Cuidados esses que, na ótica dos discípulos, eles não tinham condições de prover. Por isso que Jesus os repreende, né? O verso 14 e 15, olha o que acontece aqui. Jesus, porém, vendo isso o quê? Que as crianças tentaram chegar a Jesus e os próprios discípulos impediam e repreendiam as crianças de tocar em Jesus. Aí o 14 diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Essa fala de Jesus é muito poderosa, porque alguns pensavam que o reino de Deus viria através de uma revolução armada. Outros pensavam que o reino de Deus se estabeleceria através de uma reforma social, ética, moral, né? E muito embora a gente sabe que os judeus valorizavam a humildade, era inimaginável para eles que o reino de Deus viesse através de uma atitude de total dependência como a de uma criança. Por isso Jesus fala que quem não recebe o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, esse foi o grande ponto que Jesus desejou revelar com esse episódio. Somente indivíduos que assumem a sua total impotência, né, é, serão capazes de aprender a depender de Deus e a obedecer o Pai em todas as coisas. Por isso, precisa se tornar como uma criança. Amém? Agora vamos partir para o próximo ponto aqui, que é o nosso último tema desse vídeo de hoje, que está lá a partir do verso 17, que é mais um paradoxo aqui, né? Que o primeiro será o último, né? E o último será o primeiro. Aqui a gente vê aqui a história do jovem rico e o preço, né? E a recompensa do discipulado. Aquele jovem chega para Jesus, né? E pergunta, né? O que eu farei para herdar a vida eterna, né? E ali inicia-se aquele diálogo. Um fato interessante da gente pontuar é que havia naquele tempo mestres, rabinos, os quais também faziam discípulos. E aqueles pretensos discípulos, ao se aproximarem desses mestres, eles eram experimentados antes de serem aprovados para seguir esses mestres. E quando alguém intencionava seguir esses mestres, muitos deles, quando percebiam que esses pretensos seguidores eram abastados ou ricos, eles colocavam eh, essa condição, né? Ou seja, eles diziam assim: ó, se você quer me seguir, deixa as tuas riquezas para me seguir. E aí o que acontecia? Poucos ousavam e deixavam tudo e seguiam lá os seus mestres, mas a maioria deles, nessa categoria de pessoa que tinha recursos, tinha dinheiro,
ah, desapontava o mestre por apego às suas riquezas e não seguiam, né? Não seguiam seus mestres. E aqui existe muitos ensinos, né, para nós nesse evento. A gente vai ver, por exemplo, que Jesus, ele nunca abriu mão da verdade. Ele nunca abriu mão dos princípios e nunca abriu mão de tocar a essência, o motivo do coração das pessoas. Ao ponto da gente ver aqui no verso 21, dizendo assim, ó, que Jesus, fitando-o, o amou. Olha, Jesus olhou para ele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ou seja, Jesus, ele preferiu perder aquele jovem por causa da verdade do que tê-lo perto numa base mentirosa, né? O ensino principal de Jesus aqui é que aquele jovem, ele era um cumpridor da lei, porque ele diz, Jesus pergunta, né? E ele fala é, que tudo aquilo da lei ele tinha, ele fazia, mas a verdade é que a lei, ela, a gente toca isso sempre, é como um espelho, ela vai mostrar para nós que nós estamos sujos. Mas o espelho ele não pode nos lavar. O propósito da lei nesse evento fica claro que a lei ela nos conduz a Cristo, mas apenas a rendição, a graça é que é capaz de proporcionar para nós a purificação necessária, né? Você vê que o problema desse rapaz é que ele não se considerava um pecador, condenado diante de um Deus santo. Por quê? Porque ele pensava que a sua prática era irrepreensível, mas a sua motivação estava contaminada, porque ele estava confiando demais, não apenas nas suas riquezas, ao ponto de não abrir mão delas, mas confiava na sua força em cumprir a lei. Olha só o grande problema que havia. A moralidade daquele rapaz escondia um coração cobiçoso por suas riquezas, né? Pois elas se tornaram o seu Deus, elas possuíam ele, e não só o possuíam, mas as riquezas dele possuíam dele também a adoração. Por quê? Porque equivocadamente ele se realizava nas suas riquezas, ao ponto de não ah, abrir mão delas. E o último versículo é trágico. Aqui, o verso 22 diz: Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E eu descobri que a palavra grega que traduz ali triste, se referindo a esse jovem, ao negar a condição que Jesus amorosamente apresenta, ela descreve uma tempestade se formando. Esse rapaz, ele rejeitou o sol para se mergulhar numa tempestade. Qual tempestade? Da ausência do Redentor, pois ele desejava receber sua salvação, mas por seus próprios termos. Isso é impossível, né? Então, ele vê aqui, a gente vai perceber que a gravidade desse tipo de coração, né? E a gente vai ver que quando segue o assunto, Jesus segue falando do mesmo eh, tema com os discípulos. E os discípulos ficaram estarrecidos com essas declarações de Jesus acerca da riqueza. Mas por que eles ficaram estarrecidos?
Porque a maioria dos judeus, ela acreditava que possuir bens era uma evidência da bênção de Deus. Mas nesse evento fica claro que o jovem, contrariando a palavra de Jesus, ele foi privado da maior das riquezas. Ele foi privado da maior das bênçãos, que é o quê? A vida eterna. E a gente vai ver isso muito claro, revelado no coração de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá na primeira carta, logo no primeiro capítulo, né? Que Jesus ele fala, ó, não tem a ver com os sábios, não tem a ver com os ricos, né? É, ele mais uma vez volta, Paulo, né, para os pequenos, né? E quando a gente volta aqui para esse texto, a gente percebe também um problema no coração de quem? De Pedro, porque Pedro ele olha para Jesus aqui e ele faz é, uma pergunta, uma afirmação. Essa afirmação ela vai revelar um problema muito claro no coração de Pedro, né? No verso 28. Então, Pedro, depois de Jesus falar tudo isso, né? Que do perigo das riquezas, né? Ah, no verso 28 acontece assim, né? Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Parece que Pedro está em busca de uma resposta. Tá, e nós que tudo deixamos para te seguirmos, né? Ah, o que que a gente vai receber, né? Se a gente largou tudo. Ele ainda não tinha luz, ele não tinha ainda a revelação, mas a gente vai ver a obra na vida de Pedro, a gente vai ver aqui a grandiosidade da transformação na vida de Pedro lá em Atos, depois da descida do Espírito Santo, quando eles ficam cheios do Espírito e Pedro ele, ele se depara com aquele coxo na porta do templo. Ali Pedro já tinha revelação, porque ele olha para aquele coxo e diz assim: ó, nós não temos prata nem ouro, mas tudo que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Ele tinha o entendimento de que a riqueza que eles tinham era maior do que qualquer riqueza humana, material, né? E ele diz: o que eu tenho, isso eu te dou. E aquele homem recebeu e foi tocado pela vida de Cristo que estava em Pedro e fluiu dele. Então, Jesus garante aos seus discípulos e a qualquer pessoa que o segue, que jamais essa pessoa que decide segui-lo vai perder o que é verdadeiramente importante. E olha, amados, não só nessa vida, mas no porvir também. Então, que a gente possa se apegar nessas verdades e que o teu coração seja fortalecido com tudo isso, né? Nós temos uma riqueza eterna. Hoje passou um pouquinho e próxima semana a gente tem aí a segunda parte desse capítulo. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima.